No Panorama 95, Cafezinho de Política. No Cafezinho de Política de hoje, a gente recebe, aqui no Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira, o senador eleito Rogério Marinho, que cumpre agenda aqui na cidade de Caicó, também na região do Seridó, e participa agora do Panorama 95. Senador, inicialmente um prazer falar contigo aqui no Panorama, seja bem-vindo, parabéns aí pelo resultado das eleições, né, pela eleição do senador da República. E como é que está a agenda aqui na região do Seridó? E já te pergunto também como você recebeu aí o resultado das eleições do pleito eleitoral do dia 2, onde a população do Rio Grande do Norte elegeu aí senador da República. Senador, bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Um abraço especial para o Marco Dantas, que está doente, não pôde vir hoje, né? Espero pronta recuperação. Agradecer aqui o espaço que nos é concedido por essa emissora tão importante aqui em Caicó e toda a região do Seridó. A primeira palavra é gratidão, né? Gratidão à confiança, ao apoio, ao voto, ao carinho da população do Rio Grande do Norte, que nos dá uma maioria de mais de 140 mil votos sobre o segundo colocado. Nós tivemos uma votação expressiva aqui na região do Seridó, em Caicó também, né? Nós agradecemos muito o apoio daqueles que ajudaram a nossa campanha, capitaneados aqui pelo prefeito Tadeu, pelo vice Toinho, pelo grupo de vereadores, o presidente da Câmara, Ivanildinho, os diversos vereadores, apoiadores, líderes locais que nos ajudaram, todas as lideranças ligadas à direita aqui em Caicó, né, os grupos que apoiam o presidente Bolsonaro. Enfim, nós temos aí um dever de gratidão e só temos uma maneira de retribuirmos, né, continuarmos a trabalhar muito para o Rio Grande do Norte, e o que fizemos como deputado, como ministro, nós queremos redobrar os nossos esforços, né, agora como senador da República, né. Mas o fato é que após o resultado do domingo, nós não comemoramos a nossa vitória, Geraldo. A vitória foi importante, para mim foi extraordinário ter a oportunidade de representar o Rio Grande do Norte na Câmara Alta. Quero orgulhar e honrar o voto e a confiança dos potiguares. Mas já na segunda-feira pela manhã nós estávamos trabalhando firmemente na reeleição do segundo turno do presidente Jair Messias Bolsonaro. Para nós é uma missão, é um propósito, e eu acredito que é extremamente importante para o Brasil a eleição no dia 30. Então nós estamos percorrendo o estado, né? Fomos já a diversos municípios, aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará, para darmos o nosso testemunho, para falarmos a respeito do que representa, o que significa o mandato do presidente Bolsonaro para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, para o Brasil, e ao mesmo tempo compararmos com o nosso adversário, né? Porque a política também é feita de comparações, ou deve ser feita de comparações. O que ocorreu no governo do ex-presidente Lula, de 2002 a 2010, e com a sua sucessora, de 2011 a 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff, e o que aconteceu no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, até porque é comparando que o povo entende e certamente faz a sua opção. Antes da gente falar aí do segundo turno das eleições, eu ainda perguntava um pouco mais sobre essa questão da eleição de Rogério Marinho para o Senado. Evidentemente que, diferente do governo, da eleição de governo do Estado aqui no Rio Grande do Norte, a eleição do senador ela foi bem mais atrativa, né? A disputa entre vocês três, né, Carlos Eduardo, Rafael Mota e Rogério Marinho, ela foi bem mais disputada aí. Como é que foi aí essa disputa entre vocês três? Evidentemente que se eu te perguntar aqui, que a disputa, a candidatura de dois senadores, né, do lado da governadora, se facilitou a sua campanha. Evidentemente que talvez o Rogério diga, você precisa perguntar a eles, né? Eu não sei se o racha lá facilitou a sua campanha, mas que avaliação é possível fazer dessa disputa entre vocês três? Esse fator de duas candidaturas do lado da governadora facilitou para você ou não tem nada a ver? Olha, a gente está falando agora de um resultado que já ocorreu, né? Então, olhando pelo retrovisor, aparentemente essa divisão foi favorável. Mas se nós levarmos em consideração que eu tive 42% dos votos e que vários apoiadores que poderiam ter votado em mim optaram pela candidatura do deputado Rafael Mota,
Eu acredito que mesmo que houvesse uma contenda entre a minha candidatura e a candidatura do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, nós teríamos tido sucesso também. Até porque a gente não deve olhar pelo retrovisor, mas a forma como a candidatura do ex-prefeito se deu foi extremamente agressiva, né? Ele passou toda a campanha, ao invés de apresentar propostas, fazendo críticas e desqualificando a nossa candidatura, e nós fomos propositivos. O cartão de visita de Carlos Eduardo foi no primeiro dia de campanha entrar com uma ação contra a minha candidatura. E no dia 1º de outubro, na véspera do pleito do dia 2, entrou com uma outra ação. Quer dizer, alguém que está buscando resolver a situação no tapetão, e a acusação que ele me faz nas duas ações é de que eu ajudei o Estado. Eu já vi muita gente ser denunciado porque se omitiu no exercício do mandato, não fez nada. Eu já vi gente ser denunciada porque desviou recurso público. Mas ser denunciado porque exerceu bem o seu papel, porque ajudou o Estado do Rio Grande do Norte, porque investiu no Estado, porque propiciou recursos para que os municípios fossem atendidos, é a primeira vez. Então eu quero olhar para diante, eu quero fazer um bom mandato, eu quero representar com dignidade o povo do Rio Grande do Norte, eu quero que a população se orgulhe do voto, da confiança que depositou no meu nome, e é o que eu pretendo nos próximos 8 anos, né? Fazer com que o Rio Grande do Norte sinta a diferença de ter um representante que conhece o Estado, que respeita a classe política, né? Que respeita a diferença entre as pessoas e, sobretudo, que conhece a realidade do Rio Grande do Norte e vai ajudar a potencializar o crescimento e o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Uma das estratégias que Rogério Marinho usou claramente, né, isso aí foi claro, né, para todo o Rio Grande do Norte, foi estar do lado dos prefeitos, buscar o apoio dos prefeitos para a eleição. O que é que representa, na sua opinião, o apoio dos prefeitos? E aí eu já te pergunto também, falando do segundo turno, dos prefeitos que te apoiaram na sua eleição, estão contigo agora no segundo turno? Nós fizemos uma campanha de prestação de contas, Geraldo. Então foi muito fácil chegar em cada município do Estado, porque em cada um deles nós tínhamos o que apresentar. Então a gente não precisava perder tempo desqualificando quem quer que fosse. Isso aconteceu porque eu tive a confiança do presidente Bolsonaro. Não existe governador mais importante para o Estado do Rio Grande do Norte do que o presidente Bolsonaro. Veja como foi a candidatura da governadora Fátima Bezerra, que ganhou a eleição no primeiro turno. Ela não apresentou sequer uma prestação de contas do que fez como governadora, porque ela não tinha o que dizer. Tanto é que o slogan dela qual era? O melhor vem depois. Vem adiante, né? Coisa parecida, né? O melhor está para acontecer. Era isso? Então, por quê? Ela passou toda a campanha falando do nome de Lula. Lula, 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 13, 13, 13, 13, 13. Ela se escondeu em cima da marca de Lula, porque ela mesma não tinha o que apresentar ao Estado do Rio Grande do Norte. Ao contrário da minha candidatura, que eu tinha muito o que dizer ao povo do Rio Grande do Norte pela ação do presidente Bolsonaro, que na verdade é quem foi o governador de fato do Estado do Rio Grande do Norte. E a minha formação é democrata. A minha vida inteira eu vivi na política, né? Eu fui secretário municipal de Natal, secretário de planejamento, eu fui vereador em Natal, fui presidente de Câmara do Municipal, fui presidente de Federação de Câmaras, que Ivanildinho hoje é aqui o presidente da Câmara de Caicó. Eu fui deputado federal por 3 mandatos, eu fui secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, eu fui secretário do Governo Federal, secretário de Previdência e Trabalho, eu fui ministro do Estado. Então, minha vida inteira foi de servir a população em cargos públicos mais diversos. Então, hoje, os prefeitos do Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, estão muito bem avaliados. Mas não é por acaso, não. Quem é prefeito agora sabe qual é a diferença de ser prefeito quando Lula era presidente e prefeito quando Bolsonaro é presidente. Na época de Lula, os prefeitos atrasavam o salário dos funcionários, atrasavam os fornecedores, não tinham recursos para fazer investimentos com recursos próprios. Viviam com o pires na mão, peregrinando para Brasília, atrás de convênios ou coisa que o vale, que acontece hoje, mas sem a necessidade que existia anteriormente. Hoje, toda prefeitura consegue pagar em dia seus funcionários, toda prefeitura consegue pagar seus fornecedores. Por isso, os prefeitos estão bem avaliados, porque o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está tratando os prefeitos com dignidade. E é evidente que eu usei essa situação, no bom sentido,
para potencializar a nossa votação e, ao mesmo tempo, dar um testemunho da forma como o presidente Bolsonaro se comportou e se comporta. Eles estão com o senhor e com o presidente Bolsonaro no segundo turno? Na eleição de 2018, nós tivemos 4 ou 5 prefeitos que foram à luta, 10 prefeitos, que se expuseram a favor do presidente Bolsonaro. Agora, pelo menos 70, 80 prefeitos estão nessa luta conosco, o que significa um aumento exponencial. E não é por acaso, é um reconhecimento, porque o voto no presidente Bolsonaro é o voto da gratidão, é o voto da reciprocidade. Quem mora no estado do Rio Grande do Norte, no Seridó de uma forma muito especial, precisa olhar para dentro de si mesmo e reconhecer que quem mais investiu no estado do Rio Grande do Norte, quem mais fez pela região do Seridó, foi o presidente Bolsonaro. Aí está a adutora do Seridó. Quem mora em Caicó, em Parelhas, quem mora em São Fernando, quem mora nessas cidades todas aqui de Cruzeta, sabe que quando há uma seca prolongada, falta água, mesmo com as adutoras da Caerne. Pois muito bem, o presidente Bolsonaro deu ordem de serviço, já começou uma obra de quase 500 milhões de reais, que é a nova adutora do Seridó. Está aí, para quem quiser ver, construção dos canos aqui em Jucurutu. A barragem do Oiticica, que começou em 1952, na época de Getúlio Vargas. O presidente Bolsonaro já colocou 300 milhões de reais nos cofres do governo do estado, da governadora do PT, Fátima Bezerra, para concluir a obra. E só não foi concluída ainda, já tem 97%, porque a governadora sequer consegue gerenciar a obra para retirar 80 ou 90 famílias que ainda remanescem naquela área em que o lago vai ser acondicionada a água. Veja aí a questão da passagem de Traíras, uma obra tão falada pelo ex-governador Vivaldo Costa. Quando nós começamos a recuperação da passagem de Traíras, né, as pessoas diziam, olha, a obra vai estar parando, não sei o quê. Nós tivemos todas as dificuldades naturais de uma empreiteira, mas não faltou recurso e a obra vai ser concluída em breve. Você está recuperando um reservatório histórico aqui para Jardim do Seridó, para a própria Caicó, né? Veja a questão da cidade da moda em Acari, um enorme centro de comercialização da produção de confecção aqui na região do Seridó, a central de corte industrial lá em Parelhas, que está sendo construída, que vai permitir que outras empresas possam vir para cá para gerar maiores oportunidades, a exemplo do que já acontece com a Guararapes, né? Veja a questão do que está acontecendo aqui em Caicó. Nós alocamos recursos com o governo federal para fazermos o centro industrial, né? Então, é uma forma completamente diferente de se tratar o Estado, o Seridó, de uma forma especial. Então, quem tem gratidão dentro do coração, reconhece que esse governo é um governo diferente. Ontem eu estive, para concluir aqui, só um exemplo para quem está nos ouvindo, ontem eu estive em Jardim de Piranhas. Lá o presidente Bolsonaro teve 15% dos votos. Veja como a população precisa reconhecer isso. Na época do PT, 2.000 famílias recebiam Bolsa Família de 40 a 80 reais lá. 200 mil reais eram colocados na economia de Jardim de Piranhas. Agora, na época do presidente Bolsonaro, 3.090 famílias recebem o Auxílio Brasil de 600 reais, com mais 115 reais de um Vale Gás, que é só o piso. Mais de 2 milhões de reais são colocados na economia de Jardim de Piranhas todos os meses. Aumentou de 200 mil reais para 2 milhões de reais, 10 vezes. Meus amigos, vamos ter gratidão, reconhecimento, vamos entender o que está acontecendo dentro do Rio Grande do Norte. E é isso que a gente está fazendo, porque a gente tem uma arma poderosa, Geraldo. É a verdade. A verdade liberta, emancipa, clarifica, retira e combate a mentira, a narrativa, as versões que são feitas de forma enviesadas. Então nós estamos vivendo um momento em que é muito importante que nós tenhamos a oportunidade de fazer o que estamos fazendo aqui na 95. Falarmos à população para que ela possa olhar para si mesma e verificar se o que a gente está dizendo corresponde à verdade. E tomar sua decisão. E a decisão correta é Bolsonaro 22 no dia 30. Falar agora do segundo turno das eleições, né? O senhor, como o senhor mesmo já disse, está percorrendo aí todas as regiões do estado, aqui no Seridó também, né, nessa sexta, quinta e sexta-feira. Como é que está sendo a receptividade da população potiguar nesse segundo turno para com a candidatura do presidente Bolsonaro? E eu já te pergunto também, vai ser possível, no seu entendimento, reverter os 6 milhões de votos? Bom, Geraldo, primeiro, nós não paramos desde segunda-feira do dia seguinte ao segundo turno. Eu não comemorei, não fiz festa, eu estou em campanha.
Eu sei a importância que é a eleição do dia 30 de outubro. Eu sou do Rio Grande do Norte, tenho uns 58 anos, faz 59 agora. Meus avós, meus bisavós, meus trisavós, meus pais, eu nasci aqui no Rio Grande do Norte. Eu tenho amor por esse estado. E tenho amor pelo meu país. Meus filhos nasceram aqui. Então eu estou lutando muito para que o Brasil continue no rumo certo, né? Então eu não tenho dúvida, por exemplo, viu, Bruno? Viu, Bruno? Tá tentando aí parar o celular que despertou aqui, mas fica à vontade, senador. Eu não tenho dúvida de que a virada já aconteceu. Basta verificar a última divulgação de pesquisa que ocorreu no primeiro turno pelo Datafolha, né? No dia 1º de outubro. Né? 1º de outubro, a Datafolha anuncia às 6 horas da noite que não vai haver segundo turno, que Lula já tem 50% dos votos e que o Bolsonaro vai ter 36% dos votos. A mesma coisa o tal do IPESP. Aparece em edição extraordinária, que Lula tem 51% dos votos para ganhar a eleição. O que é que a gente viu no dia da eleição? Que não era 36%, era 43% ou 44%. Que não era 50%, era 48%, não era 51%. Então 3 com mais 9 dá 12% de diferença. No meu caso, Geraldo, foi anunciado na véspera da eleição que eu perderia a eleição por 11 pontos, eu ganhei por 11, são 22. Então houve um grande orquestração nacional para dizer o seguinte: Lula já ganhou, fique em casa, você que vota em Bolsonaro. Para que você ir votar se o seu candidato já perdeu? Então, nós hoje estamos vendo o Datafolha dizendo que só é 4 pontos a diferença, quando era 14, e só foi 5. A gente está vendo a forma como o Tribunal Eleitoral está se comportando, instituindo de novo no Brasil a censura, está amordaçando as pessoas que criticam ou pensam diferente do ex-presidente Lula. É um papel triste que alguns membros do Tribunal Superior Eleitoral estão fazendo. Eles chegaram ao cúmulo de censurar uma TV de forma prévia, dizer: você não pode falar que Lula, que passou 2 anos num presídio, é ex-presidiário. Que Lula, que foi condenado por mais de 20 juízes em 3 instâncias diferentes, condenado. E depois no STF houve uma reversão dessa pena por um tecnicismo, dizendo que o furo não era Curitiba, era Brasília, e voltou à primeira instância. Ele não é descondenado. Ora, se você é condenado e deixa de ser condenado, você passa a ser descondenado, né? Você não pode chamar o cara de corrupto, sendo que no governo de Lula você pode dividir o governo de Lula em 2 fases. A primeira fase, de 2002 a 2006, a gente pode chamar a fase do mensalão. Porque José Disseu, e tudo que eu estou falando aqui, eu quero que os nossos ouvintes pesquisem na internet, dê um Google, né? O José Disseu, chefe da Casa Civil, principal ministro do presidente Lula, dava mesada a deputados em dinheiro vivo, em espécie, 20, 30, 40, 50 mil, para votarem nos projetos de interesse do governo. Quando isso foi descoberto, Zé Disseu renunciou e foi preso e condenado. Até hoje está em prisão domiciliar, usando tornozeleira. O presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo, do PT de São Paulo, foi preso e condenado. O líder do governo do PT, no Senado, Delcídio Amaral, foi preso e condenado. Pesquise na internet. Quando tudo isso aconteceu, Lula foi para a televisão chorar e dizer que não sabia de nada. Era igual o marido traído que chegou em casa e encontrou a mulher com um amante no sofá. Ele disse: eu vou tirar o sofá para resolver o problema. E o povo acreditou. E deu um outro mandato a Lula, de 2007 a 2010. E o que é que Lula faz, gente? Aí Lula aperfeiçoou o método. Aí é a fase do petrolão. Sai mensalão, chega petrolão. No petrolão, ele assaltou a principal empresa brasileira. Ao final do período do PT, a Petrobras devia 900 bilhões de reais. Os empreiteiros que prestavam serviço à Petrobras devolveram 16 bilhões de reais. Quem devolve 16 bilhões de reais? A justiça, porque roubou muito mais. As pessoas físicas, os diretores da Petrobras,
os auxiliares do presidente Lula devolveram mais 6 bilhões de reais como pessoa física. O governo federal e a Petrobras tiveram fazer um acordo com a Bolsa de Valores de Nova York para não serem processados pelos acionistas minoritários. Foi mais 6 bilhões de reais. Foi um assalto à luz do dia. A principal empresa brasileira. E aí, não ficou por isso mesmo, não. Os tesoureiros do PT, os presidentes do PT foram presos e condenados. O Paulo Bernardo, que era ministro de planejamento de Lula, foi preso e condenado. Então a gente não está falando aqui de narrativa, não. A gente está falando de fato, de história, que as pessoas esqueceram. Hoje tem muita gente aí, com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos, com 22 anos, falando em ética, em combate à corrupção, mas dizendo que vota em Lula. Essas pessoas precisam revisitar a nossa história recente. E entender que, como disse Gilmar Mendes, quando proferiu o seu voto no Supremo Tribunal Federal, que nós vivíamos um governo de cleptocracia. Eu vou traduzir, governo de ladrões. Não é isso que a gente quer para o nosso Brasil. Veja o assalto que foi perpetrado contra os fundos de pensão, contra as estatais. Até hoje, os aposentados da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos Correios, têm que pegar um pedaço do seu dinheiro de aposentadoria para cobrir o rombo deixado pelo PT. E agora a gente está olhando tudo isso e está dizendo, não, Lula vai combater a corrupção. Como se ele foi o pai da corrupção? Senador, evidentemente que a campanha política, ela toma essas tonalidades, né, tanto de um lado quanto de outro, e o ouvinte interage aqui com a gente não costuma deixar o ouvinte sem resposta e perguntar. O ouvinte está perguntando aqui o seguinte: o Tribunal de Contas da União, órgão do governo federal, detectou fraude de 1 bilhão em licitações da Codevasf relacionadas ao cartel do asfalto, e a Codevasf era subordinada ao seu ministério. Qual a justificativa disso? É o que pergunta aqui o ouvinte. Ele diz o seguinte: o governo Bolsonaro diz que o governo que concluiu muitas obras, mas por qual motivo a barragem Passagem das Traíras ainda não foi concluída? O senhor prometeu para o final do ano passado, e a reta Tabajara, que são só 14 quilômetros de duplicação, porque o governo Bolsonaro não conseguiu duplicar. Essa aqui é a pergunta do ouvinte. Não, com o maior prazer. Foi ótima a pergunta. Veja como é a narrativa e a mentira quando é reiterada. Eu tenho certeza que o ouvinte que fez isso é bem intencionado. Meu amigo, o senhor é bem intencionado, o senhor só está equivocado. Primeiro, não há decisão nenhuma do Tribunal de Contas da União. Isso é um relatório técnico preliminar. Não há acordo, não há decisão de ministro, não há ainda resposta do Ministério. Tá? Então isso é um relatório preliminar que vazou para a imprensa de forma maliciosa para ser explorado justamente por pessoas como você. Ao contrário do que aconteceu com o PT, onde já há condenação, onde já há prisão, onde já há determinação, inclusive, de sequestro de bens e devolução de dinheiro roubado. Então, por favor, não nos iguale por sua régua. Nós temos réguas diferentes. O governo do PT é de ladrões. O nosso governo é de pessoas honestas. Então, e quem fala isso e quem determina isso é o judiciário, que apesar da gente ter sérias restrições da maneira como eles estão se comportando, mas na Constituição brasileira tem uma frase chamada transitado em julgado. Em relação à questão da duplicação e do Passagem Traíra, a Passagem Traíra já está em plena atividade. Convido o meu amigo a ir visitar. É uma obra complicada, é uma obra difícil de ser edificada, não é uma obra fácil. E a sua governadora, inclusive, queria fazer a obra por 25 milhões de reais. Nós estamos fazendo ela por 16. Por 10 milhões a menos. E vai ficar pronta. O recurso está assegurado, o orçamento está garantido e a obra está em pleno andamento. Com algumas dificuldades, mas está em pleno andamento. Duplicação da reta Tabajara, lembre-se que foi 20 anos de governo do PT, desde esses 14 anos, nunca foi feito. Agora, quando o presidente chega, ela foi retomada e já foi entregue 8 quilômetros. E até o final do ano vai ser entregue mais 2 quilômetros. Vão permanecer 4 quilômetros, porque são obras d'artes que ficam ali na região de Macaíba, que precisam de mais 200 milhões de reais, que com certeza, quando o presidente Bolsonaro se reeleger, nós vamos conseguir no nosso orçamento e vamos concluir. Então, uma diferença fundamental da narrativa, da conversa, da meia-verdade para a realidade. E a gente vive hoje no mundo das narrativas. Eu fui a Jardim de Piranhas, Geraldo, e escutei de algumas pessoas: olha, a água do São Francisco não chegou ainda não, isso é mentira de Bolsonaro.
É esse tipo de narrativa que perpassa na cabeça das pessoas. E isso que o senhor fala da narrativa, né? Isso mostra, por exemplo, que a campanha, as eleições de 2022, elas são as eleições dos discursos, tanto de um lado quanto de outro, independente de... Eu não estou aqui para perguntar quem está falando a verdade, quem está mentindo, mas a campanha, as eleições foram as eleições dos discursos mais aflorados, essa de 2022? Eu diria que tudo que eu estou dizendo aqui é fácil ser pesquisado, meu amigo. São decisões judiciais proferidas, são prisões efetuadas, é dinheiro devolvido. Eu não estou falando aqui de ouvir dizer, não. Eu não estou com conversa fiada, não, como o PT faz, não. Eu estou dizendo uma coisa que eu gostaria até de não estar falando sobre isso. Mas é a verdade, é a nossa história que precisa ser revisitada, porque ela está sendo reconstruída. Estão fazendo uma reconstrução da história para fazer uma imagem de Lula que não é real. Ah, Lula é o pai dos pobres. Não, ele é o pai da corrupção. Porque ele deu com a mão e tirou com as duas. O Estado brasileiro foi assaltado em nome de um projeto de partido político. Eu convido meus amigos a entrarem no Google e verem quanto dinheiro do Brasil foi para obras de infraestrutura em países comunistas aqui da região. A transposição de São Francisco ficou parado durante 16 anos, mas não faltou dinheiro para fazer metrô em Caracas, na Venezuela. Não faltou dinheiro para fazer porto em Cuba. Não faltou dinheiro para fazer hidrelétricas na Angola. Não faltou dinheiro para fazer autoestradas na Nicarágua, mas faltou dinheiro para fazer obra de infraestrutura no Brasil. Porque Lula preferiu ajudar os seus amigos comunistas aqui da região. Lula fez, sabe o quê? Um crime de lesa pátria. Entregou 2 refinarias da Petrobras a Evo Morales da Bolívia, sem reagir. Porque disse que o Brasil era imperialista. Então, esse é o Lula. Que vai, por exemplo, à imprensa e diz o seguinte: eu sou favorável a censurar a imprensa, a fazer o controle da mídia. A vítima no futuro vai ser a própria imprensa e você, cidadão, que tem o conceito da liberdade de poder ir para um jornal, para uma rádio e poder fazer a crítica livremente. Eu defendo isso e a possibilidade de contraditá-lo, e não o controle, o cerceamento, a mordaça, a censura. Porque hoje cai na cabeça do seu adversário, amanhã cai na sua cabeça. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não há nada mais odioso do que a censura. E é defendida pelo ex-presidente Lula. Lula passou a vida inteira, ele e a esquerda, defendendo o aborto como uma pauta feminista, como uma pauta da esquerda. Aí agora ele vai à televisão para dizer o seguinte: eu sempre fui contra o aborto. Lula está mentindo. E está mentindo pelo pior dos motivos, pela conveniência, para ganhar voto. Eu respeito quem pensa diferente de mim, eu não respeito quem mente, quem engana, quem faz qualquer coisa para chegar ao poder. Veja, por exemplo, Geraldo, o que está acontecendo lá, aqui é uma emissora católica. Veja o que está acontecendo lá na Nicarágua, do amigo de Lula, do Daniel Ortega. Os padres e freiras estão sendo expulsos do país, estão sendo impedidos de pregar o cristianismo. O cristianismo foi criminalizado lá na Nicarágua. O que é que você escutou de Lula para denunciar esse tipo de situação? Sabe por que ele não faz a denúncia? Porque ele é amigo de Ortega e ele, na verdade, acredita nisso também. Então, se nós somos cristãos, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo no nosso entorno. Se nós defendemos a vida, desde a concepção, nós temos que olhar o que está acontecendo no nosso entorno. Veja a questão da droga. O outro amigo do Lula lá, o presidente, o Petros, que ganhou na Colômbia, não faz 60 dias, Geraldo. 3 medidas que ele tomou. A primeira, aposentou 56 generais que combatiam o narcotráfico. A segunda, está criando uma milícia de 100 mil pessoas e desarmando a população para hostilizar e oprimir a mesma cartilha da Venezuela. E a terceira, ele foi à ONU agora e disse o seguinte: olha, no meu país, a Colômbia, nós vamos permitir o plantio da coca livremente, para produzir a cocaína e permitir que a população da Colômbia possa consumir. E eu peço ao mundo que preste atenção no que eu estou dizendo, que eu quero que isso seja para o mundo inteiro. Então, quem defende a droga, certamente não merece da nossa parte, né, o abraço, a acolhida. Né? Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter posição em relação a isso. Então, o nosso lado é o outro lado. Muito bem. São 7h52, 7h52. Agradecer aqui a sua participação, senador, aqui pela entrevista aqui no Sistema Rural de Comunicação.
Aqui tem algumas perguntas ainda aqui. Tem a Santana que está parabenizando pela vitória aqui no Rio Grande do Norte. E deixar aqui o espaço aberto para que o senhor possa passar mais alguma informação, para que o senhor possa dizer ainda mais alguma informação sobre o segundo turno e também sobre o seu mandato de senador aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95. Obrigado, Geraldo. Apenas para lembrar aqui o seguinte: esse governo do presidente Bolsonaro acabou com a prova de vida do INSS. Então os velhinhos que vinham antes de maca, moribundos, para no dia do seu aniversário provar que estavam vivos, não precisam mais vir. O presidente respeita os aposentados. O presidente acabou com o DPVAT, que era aquele seguro que o cidadão tinha que pagar quando emplacava seu carro ou a sua moto. O presidente aumentou o prazo de 5 para 10 anos da carteira de motorista. O presidente aumentou o Auxílio Brasil e permite o consignado. Você pode fazer o empréstimo, né? Nós estamos hoje terminando o ano com a inflação, Geraldo, menor do que os Estados Unidos, do que a Europa. Isso só aconteceu, sabe quando? Na Segunda Guerra Mundial, 80 anos. O Brasil vai crescer esse ano mais do que a China. Isso sabe aconteceu quando? Há 42 anos atrás. Esse é um governo operoso e trabalhador. Eu convido a população do Rio Grande do Norte, de Caicó, do Seridó, a refletir que o que nós vamos fazer agora no dia 30 não é uma opção entre duas pessoas apenas, mas sobre duas formas de encarar o mundo. Como vamos criar nossos filhos, como será o nosso futuro, como será o futuro dos nossos netos, nossos descendentes. Se a gente vai retroceder para o socialismo, para o comunismo que está assolando a América Latina, ou se a gente vai continuar crescendo para transformar o Brasil. Então eu convido a todos a refletir sobre o momento. No mais, que Deus abençoe a decisão de todos nós e que nós possamos fazer a melhor escolha. E a melhor escolha, da minha parte, eu já decidi e recomendo, é o presidente Jair Bolsonaro 22. Obrigado pelo espaço.